de uma maneira que fica bem didática e bem legal para a gente fazer, tá? Então, o que eu fiz? Olha só. Após estudar vários desenhos, vários livros, né, vários sites, falar com o pessoal da empresa, do DEMAI, Kazan, Corsan, vários lugares que trabalham com tratamento de água, né, a gente geralmente chega nesses desenhos aqui. Ó, eu vou te mostrar o desenho porque ele é mais didático, tá? Mas, geralmente, a explicação que me dão e o que eu leio é assim. É colocado sulfato de alumínio e cal antes, aí também pode ser colocado cloro, aí tem um processo chamado floculação, depois decantação, depois tem filtração, nessa ordem, carvão ativado, areia e cascalho. Aí depois você tem a distribuição, e ainda eu tenho a adição de cloro e flúor. Eu reparei que sempre flúor é no final, sulfato de alumínio e cal é no início. Pode aparecer cloro nos dois, antes e depois. Pode aparecer cal no final aqui também. Se eu trocar o desenho, tu vai ver que a ordem é a mesma. Olha só, pegou um desenho totalmente diferente agora, tá? Isso tu vai ver conforme o teu livro vai mostrando as questões, vai mostrando outros desenhos. Então vai ter o quê? Sulfato de alumínio, cal e cloro. Repara que cloro eu tenho depois. Flúor eu só tenho depois. Aqui apareceu cal também depois, que antes não tinha. A ordem é floculação, decantação e filtração. A filtração sempre é carvão, areia e cascalho. Repare que aqui era carvão ativado, aqui é carvão antracito. E aí depois tem a distribuição. Então, o esquema, o desenho pode mudar, mas a ordem desses fatores aqui dificilmente muda e as operações também não mudam. Então, o que eu fiz para vocês? Olha só, eu resolvi dividir isso em 10 partes para ficar mais didático, tá? Então, eu separei o processo de tratamento de água, tá? O ETA, em 10 partes. São 10 passos que a gente tem que entender bem, com base no que mais caiu no vestibular. Então, esses 10 passos, eles não são oficiais. Fui eu que inventei, combinado? Se você falar assim, a questão do vestibular diz que o tratamento de água se divide em 7 passos, está errado. Não existe um negócio oficial. Quantos passos são? E esses 10 passos, eles são só didáticos, combinado? Então, tá aqui os nossos 10 passos. Eu vou aprofundando cada um deles. Então, se você quiser anotar isso ou tirar um print, tá? E esse vai ser nosso slide guia. E aí eu vou me baseando nele para explicar todo o tratamento de água, beleza? Então, os 10 passos que é a captação, a aglutinação, floculação, desinfecção, que é mais abrangente, tá? Mas geralmente eles optam só por cloração, decantação, flotação, filtração, neutralização, ainda tem fluoretação e distribuição. Então, a captação é quando a gente capta a água, tá? A gente está recolhendo água de algum lugar. Geralmente tem que ser um lugar que a água já seja fácil de captar e tratar ela. Tu não vai pegar uma água muito suja. Por exemplo, a água do Rio Uruguai, né? Eu imagino que toda vez que eu passo ali, eu vejo ela muito suja, né? Eu não sei se ela é captada para, por exemplo, se tornar água potável, tá? Para vocês conseguirem consumir ela. Eu vejo que ela tem um aspecto bastante sujo, mas dá para tratar, toda a água dá para tratar, inclusive a água que vem até do esgoto consegue tratar e tornar ela potável. Então, não é a do Rio Uruguai que não vai deixar de ser. Então, dá para fazer isso. Mas o processo químico mesmo, ele começa com o 2, que é a aglutinação. A aglutinação, ele é o início da floculação. Então, tem vestibulares e lugares que chamam, em vez de aglutinação, um sinônimo, que é coagulação. O Enem, por exemplo, né, ele usa a palavrinha coagulação. É quando tu começa a formar um coágulo de sujeira. Tenta imaginar que é um coágulo do teu sangue. Um coágulo é um negócio muito pequeno, tu não consegue ver a olho nu, por exemplo, tá? Ele não tem força para decantar, por exemplo. Ele não tem uma massa suficientemente grande para decantar. E como é que tu faz a coagulação? Tu sempre faz adicionando sulfato de alumínio e cal. O sulfato de alumínio é essa substância aqui de cima, que junto com a cal hidratada, cal apagada, cal extinta, água de cal, né? O alumínio se junta com a hidroxila da água de cal, numa reação de dupla troca. Essa base aqui, ela não é uma base solúvel. A base solúvel é o grupo 1 e 2.
que são bases fortes, solúveis. O hidróxido de alumínio é insolúvel. Só que tem um detalhe, ele não é um sólido, tá? Quando o hidróxido de alumínio é formado, ele não é um sólido que ele vai parar lá embaixo, tá? Ainda. Ela é uma base gelatinosa. Então, como ela é meio gelatinosa, tá? O que acontece com o processo imagina assim, microgelatinas dissolvidas na água. Essas microgelatinas, quando uma coisa meio gosmentazinha, assim, né? Microgosmenta. Quando alguma sujeira bate nela, fica grudada. E aí acaba prendendo essas partículas em suspensão e criando flocos. Flocos de sujeira, tá? E aí, quando esses flocos já estão em um tamanho considerável, a gente chama de floculação. Beleza? Então, a aglutinação é o início do processo, que eu posso chamar de coagulação, e cria os flocos de sujeira. Bom, eu preciso aprofundar um pouquinho isso com vocês, porque o Enem já te cobrou exatamente isso, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu já volto para esse slide aqui, eu só vou te mostrar o que seria esse processo em nível, digamos, químico, né? Que é o seguinte, ó. A aglutinação e a floculação, tu tem que saber primeiro que é adicionado o sulfato de alumínio, tá? Com cal para iniciar o processo. Só tem uma substância que pode substituir ele, que é o cloreto férrico, que é o cloreto de ferro 3. Por quê? Porque ele também vai formar um hidróxido, que é o hidróxido de ferro 3, o hidróxido férrico, que também é gelatinoso e também vai fazer o mesmo processo. Então, ele pode ser substituído por esse cara, mas isso o vestibular ainda não te perguntou, quem sabe vai ser agora, tá? Então, a reação é o seguinte, tá? Ele reage com o cal, que está aqui o hidróxido de cálcio, e vai formar o hidróxido de alumínio. E isso que eu estou te falando é uma reação de dupla troca, tá? Eu só vou ter um OBS te perguntar nisso, que ela não é redox. Então, o cátion está reagindo com o ânion aqui, tá? Ó, o cátion dessa substância com o ânion dessa substância, formando a nossa criatura que a gente quer. Que ele é um coloide, tá? Porque ele forma um negócio gelatinoso ali em solução aquosa. E aí ele consegue prender as partículas em suspensão. Então, essa reação seria legal você saber, porque o Enem ele já te cobrou isso, tá? Essa reação, praticamente de cor. Ou pelo menos tu tinha que sacar, se eu tiver o sulfato de alumínio, ele tem 2 alumínios, né? E se ele tem 2 alumínios, ele tem que dar 2 hidróxidos de alumínio. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma reação de dupla troca toda, que é a reação do sulfato de alumínio com a cal hidratada, né? E a dupla troca delas já balanceada. Eu consigo ver que é 1 mol desse cara aqui para 2 mols desse cara aqui. Então, essa reação, ela já foi cobrada no vestibular, beleza? Posso passar essa reação aqui? Vocês querem um tempinho para anotar alguma coisa? Pode passar. Tá, então, vou passar essa aqui. Olha só a questão do Enem, tá? Ele vai contar a história aqui de como é feito a floculação, que eu estou botando cal e sulfato de alumínio. E aí, a parte que interessa é aqui, ó. A cada 10 gramas de hidróxido de alumínio, é capaz de carregar 2 gramas de partículas, que é a nossa sujeira, né? Então, de novo, 10 gramas de hidróxido de alumínio, 2 gramas de sujeira. E aí, ele quer a pergunta, olha só. Se eu tiver 1.000 litros de água com 45 gramas de sujeira, qual é a massa de sulfato de alumínio para tratar 3.000 litros de água? Galera, olha só, ele diz que é 10 gramas de hidróxido de alumínio. E aqui ele contou que o sulfato de alumínio forma o hidróxido de alumínio. Só que ele quer a massa de sulfato de alumínio. Então, o que você tinha que saber? Primeiro, que o sulfato de alumínio forma o hidróxido de alumínio. Nessa proporção, tá? De 1 mol para 2.
Se você não soubesse isso, né, da reação que a gente mostrou aqui, você não saberia fazer a questão, né? Sulfato de alumínio formando hidróxido de alumínio. Então, a nossa proporção é 1:2. Eu fiz o molde de alumínio, do sulfato de alumínio aqui, tá? Que é 342, e do hidróxido de alumínio, 2 mols, sendo 56. Então, eu já tenho a relação entre esses dois. Uhum. O Enem deu a massa deles para tu fazer isso, né? É só somar, não tem mistério. E aí eu vou pegar o dado do Enem, que é esse aqui, né? 10 gramas de hidróxido de alumínio, que é esse cara aqui, tira 2 gramas de sujeira. Só que olha só, quanto você quer tirar? Esse cálculo eu não fiz, eu gostaria que tu fizesse de cabeça comigo, tá? Vamos ver aí quem é bom. Ó, de cabeça. 1.000 litros tem 45 gramas de sujeira, de partículas. 3.000 litros teriam quantos gramas de partículas? Vai. 1.000 litros tem 45 gramas de partículas, né, de sujeira. E se eu tiver 3.135? Boa, Leite! Muito bom. Exatamente isso. Vou pôr aqui. 135 gramas de partículas. Eu só multipliquei por 3. E aí, esse X dá 675 gramas de hidróxido de alumínio. Eu só multipliquei por 5, né? 2 vezes 5 é 10, então 135 vezes 5 dá 675 gramas de hidróxido de alumínio. Sorte que isso aqui não tem nas respostas, né? Por quê? Porque a pessoa poderia marcar, só que ele quer o sulfato de alumínio. Então, isso aqui é de quê? É de hidróxido de alumínio, tá? E não de sulfato. Então, como é que eu acho a massa de sulfato? Ah, aqui tu já sabe, né? Porque se eu tenho assim, ó, 342 para 156, eu coloco Y para isso aqui, né? Então, se eu tenho 675, eu faço a regra de 3, né? Eu faço esse vezes esse, divido por 156 e obtenho 1.480, né? Tu pode olhar que isso aqui é quase, né, um pouquinho mais do que o dobro, né? 342 é um pouquinho mais do que o dobro do que 156. Então, eu marcaria um pouquinho mais do que o dobro, né? Do que 675. E aí só teria a resposta, que é a letra D mesmo, né? Não teria outra. Beleza? Tá, então, essa é uma questão de cálculo estequiométrico, né? Que eu exportei para o tratamento de água, porque eu teria que saber de cor uma reação que ocorre no tratamento de água, que é a formação do hidróxido de alumínio. Isso nenhuma estação vai te contar. Tá? Eles te contam que eles colocam sulfato de alumínio. E tu teria que saber que essa reação forma o hidróxido de alumínio, beleza? Tá. Então, continuando o processo, tá? Agora que eu já criei esses flocos de sujeira, e tu sabe até quantos gramas de sujeira ficam presos nesse cara aqui, tu tem que imaginar que isso aqui ficou pesado. E eu consigo fazer a decantação. A decantação, tu deixa simplesmente o sistema em repouso, né, lá de separação de misturas, e esse sistema em repouso começa a decantar as partículas sólidas, né, quer dizer, o que é mais denso começa a ir para baixo, por ação da densidade, ou por ação da gravidade, né. Isso nem sempre pode dar certo, às vezes a água está tão suja, que mesmo assim as micropartículas ficam na água, e ela fica meio turva. Então, o que tu precisa fazer? Tu precisa botar bolhas de ar dentro. Lembra, né? Existe um processo de separação de mistura chamado de flotação, que é quando a gente coloca bolhas de ar dentro da água. Se a gente coloca bolhas de ar dentro da água, essas bolhas de ar sobem, elas arrastam consigo, né, as partículas micro ali, né, nas bolhas, e cria uma espuma suja em cima. A gente represa a espuma e passa água. O nome disso é chamado de flotação. Então, se não tiver a decantação, tá, agindo para limpar o material, né, vai ter a flotação. Bom, é assim que a gente deixa a água limpa, tá? Então, esses 4 processos, né? Ou coagulação, se quiser botar junto, né? Mas é sinônimo de aglutinação.
Esses 4 processos aqui, ele tem o objetivo de deixar a água limpa. Eles não matam micro-organismos, eles não tiram o gosto ruim da água, eles apenas limpam a água, deixam a água incolor. Agora, tu reparou que é colocado cloro antes e depois, né? Por que eu coloco o cloro antes e depois? Para matar os micro-organismos. Então, isso aqui já é uma outra etapa, tá? Micro-organismos. Cada uma delas tem uma outra ideia. Eu só vou te mostrar uma questão do Enem, que é assim, eles vão falar, é mais simples do que aquela de cálculo, né? Eles vão falar que no ETA, né, na estação de tratamento de água, foi colocado sulfato de alumínio e meio alcalina, a gente sabe que é o cal que eles usam, né, formando hidróxido de alumínio, que prende as partículas de suspensão, que criam flocos, né, dando origem à floculação. E aí ele diz que para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas, quer dizer, né, o hidróxido de alumínio com as impurezas aderidas, né, qual é o processo que a gente usa? Cara, é decantação, só que a decantação ela não tem aqui, né? Apesar de todos os desenhos de ETA, né? Se tu pegar para ver todos eles, eles vão botar o desenho envolvendo o quê? Decantação. É sempre isso, tá? Vai aparecer decantação, decantação. Só que daí não tem decantação. Então, quando não tiver decantação, tu sabe que existe um outro processo que é chamado de flotação, que é colocar aquelas bolhas de ar dentro da água, né? Para ajudar na limpeza da água, beleza? Limpeza em termos de deixar a água incolor. Tá, agora que eu entendi isso, né? Então, decantação ou flotação, a gente pode aprofundar um pouquinho a desinfecção ou cloração. Bom, recebe cloração para a gente colocar o cloro na água, né? E por que a gente coloca o cloro na água? Para matar os micro-organismos. Quando eu boto cloro na água, ele acaba formando ácido hipocloroso. Eu vou escrever o nome desse ácido aqui porque ele é muito famoso. Esse ácido hipocloroso é o que realmente mata os micro-organismos, tá? Porque o cloro, ele tá com o NOx ali -1, quer dizer, +1, e o ideal do cloro não é ficar com esse NOx +1, né? Hidrogênio +1, cloro +1, oxigênio -2. É o cloro virar -1. Então, o cloro vai acabar sofrendo, na verdade, uma redução. E quando o cloro sofre uma redução, ele acaba oxidando as moléculas, os micro-organismos. Então, esse cloro ele vai oxidar os micro-organismos, tá? Se não tiver cloro, tu pode substituir por ozônio. Isso aqui a UFSC já te perguntou. Eles perguntaram, cara, se eu não tiver cloro, né, fazer uma cloração, o que eu posso botar no lugar? Ozônio. Mas acho que você já ouviu falar que o ozônio é bactericida também, né? Ele mata micro-organismos. Tem torneiras que antigamente tu podia comprar, vem com ozônio para matar bactérias, micro-organismos. Então é exatamente isso que a gente vai fazer, tá? Agora, continuando a brincadeira, eu vou fazer uma questão 2 de vocês, porque ela envolve exatamente isso. Então a questão 2 do seu livro fala assim, tá? Que Belém é cercado por 39 ilhas, e suas populações convivem com a ameaça de doença. Tu pode subir a palavra doença no seu livro. O motivo apontado por especialistas é a poluição da água do rio, principal fonte de sobrevivência dos ribeirinhos. E aí continua que a diarreia é frequente nas crianças e ocorre como consequência da falta de saneamento básico, já que a população não tem acesso à água de boa qualidade. Subir a palavra diarreia, né? E como na água potável, né, a alternativa é consumir água do rio. Então, a água potável é aquela que tu pode beber, né? Quem sabe a água do rio tem algum problema que está causando diarreia e doença nessas pessoas, né? Se está causando diarreia ou doença, é devido a micro-organismos, né? Não são substâncias inorgânicas que causam a doença, ou substâncias orgânicas, né? Tem que ser, de preferência, aí, micro-organismos para causar diarreias e coisas do tipo. Então, o que acontece? Ó, qual é o procedimento que eu uso para evitar isso, né? Qual é o procedimento que eu mato os micro-organismos? Aí tu tinha que procurar um que fale exatamente isso, tá? Coagulação e decantação deixa a água limpa. Filtração, tu vai ver comigo agora, que vai deixar a água sem gosto e sem cheiro. Então tem que ser cloração. Cloração é que mata os micro-organismos, beleza? Fluoretação é para evitar as cáries, mas eu já comento contigo. Por isso que essa aqui tem que ser letra B. Show? Continuando a brincadeira, então, ó.
Filtração. Toda vez que eu falar em filtração, ela envolve carvão ativado, areia e cascalho, sempre nessa ordem. A parte importante aqui é o carvão ativado, porque ele retém moléculas que vão dar cheiro e gosto ruim para a água, ou moléculas tóxicas, né? Poderiam matar a população. Se eu trocar o desenho, repara que tem o quê? Na filtração tem carvão, antracito, areia e cascalho, tá? Sempre tem areia e cascalho. O carvão é o mesmo, a gente só muda o nome, chama de carvão ativo, carvão ativado, carvão antracito, tá? Carvão antracito, ele pode ser trocado por coque também. É aquele carvão mais purinho que tem, tá? O que esse carvão tem? Aquele carvão da churrasqueira também pode ser usado, tá? O carvão que tu usa para fazer o churrasco é o mesmo carvão que tu pode usar aqui, se ele tiver muitos porinhos, tá? Microporos. O que esse carvão faz? Quando as substâncias passam por ele, ele absorve moléculas orgânicas. Então, ele tira o cheiro e o gosto ruim, tá? Porque o cheiro e o gosto, eles são causados por moléculas orgânicas. Então, ele faz uma filtração em nível molecular. O carvão ativo, ele filtra em nível molecular. E aí tu consegue tirar o gosto e cheiro ruim da água. Cara, por exemplo, a tua geladeira tá com um cheiro ruim, tá? Que tu não consegue tirar, tu já esfregou ali várias vezes. Então são moléculas orgânicas que estão impregnadas ali, tu não consegue tirar. Tu pode botar, cara, um carvão. Pega lá do saco do carvão de churrasco, né? E coloca ali. Aí todas as moléculas orgânicas que passarem pelo carvão, elas vão ficar absorvidas no carvão. Cuida com essa palavra, tá? Não é absorvidas, né? O carvão não absorve elas. Elas passam por ele e se grudam nele, né? Simplesmente grudam. Então isso é absorção. Elas ficam absorvidas, formando ligações ali, tá? Por exemplo, já pediram até quais são as ligações. O Enem já pediu qual é a ligação que o benzeno faz com o carvão ativado. O benzeno é uma molécula polar, o carvão é carbono puro, digamos assim, também é uma molécula polar. Então a ligação é de forças de London, né? O Van der Waals, o tipo de polo induzido. Então eles até já sabem como que as moléculas se grudam, né, no carvão. Tamanha a paranoia desse cara, beleza? Então olha só as questões, né? Tudo nível Enem que eles vão fazer contigo. Eles vão dizer assim, ó, cara, você vai tratar a água, né? Então, ácido hipocloroso, tu já tem anotado isso, ele é o principal carinha desinfectante, né? Que vai fazer a desinfecção, vai matar os micro-organismos. E aí, depois, ele vai vir para cá, tá? Ó, diz que ele atua como... Ele não atua como oxidante, mas também como agente de cloração. Sim, cloração quer dizer oxida as moléculas orgânicas, né? Os micro-organismos. E aí diz que a presença dessa molécula orgânica, ela pode causar o clorofórmio. Ela pode formar essa substância aqui, que é ela tóxica. Então, como é que tu evita que essa molécula chega para a população? Tá, quem é que faz a filtração a nível molecular, né? O carvão ativo. Então, por isso tem que ser filtração e uso de carvão ativo. Fluoretação é para evitar cáries, tá? Coagulação e floculação é para limpar a água. E correção de pH é para deixar a água menos ácida, né? Então, não é isso que a gente quer, né? O carvão é o que tira moléculas orgânicas. Cara, eles podem te contar uma história assim, por exemplo, lá na Síria, jogaram gás sarin na população e aí afetou o sistema nervoso central e as pessoas morreram. O que elas poderiam ter usado, né? Carvão ativado. Aquelas máscaras, né? Já ouviu falar em máscara de gás, por exemplo? Dentro da máscara de gás tem carvão, que é um carvão ativo que retém, por exemplo, as moléculas do gás sarin. Aí tu pode ir lá para o campo de batalha, né? Que você não vai morrer com gás, por isso tem essa máscara de gás. O que é usado? Carvão, porque ele absorve moléculas orgânicas, tá? Tá, então, para encerrar a brincadeira aqui, a gente tem a neutralização ou correção do pH. Daí, como é que é feito isso? Colocando cal. É por isso que pode aparecer cal no final, tá? Se tu jogou, por exemplo, muito ácido hipocloroso ou muito sulfato de alumínio, né, que é um sal ácido, e acabou deixando levemente ácida, né, tu vai tratar com cal.
pode ser esse cal aqui, cal, que é o cal virgem, né? O cal viva, porque daí ele diminui a acidez, cuida, ele diminui a acidez, né? Mas ele aumenta o pH, deixando a água mais básica, assim, ou de preferência neutra. Porque eu não posso deixar a água muito ácida, né? Cara, você pode tomar uma água ácida, tá? Tipo, você toma café que tem pH 3, você toma, sei lá, muitos alimentos têm pH 5, então para você não teria problema. O principal problema é se tiver muito ácido, ela pode corroer o encanamento, né? Principalmente encanamento de ferro, que vai sendo corroído conforme vai passando o tempo, se a água estiver muito ácida. Então, geralmente, eles nem distribuem uma água tão ácida assim. E até por isso que não é mais de ferro, né, hoje em dia. Hoje em dia os encanamentos são de plástico, né? Eles são de PVC justamente para evitar esse tipo de coisa. Então, de novo, tá? Diminui a acidez, aumentando o pH de preferência para 7. E para terminar a história aqui, tem a fluoretação. A fluoretação é quando se coloca o ânion fluoreto, tá? Tu não bota flúor, tu põe fluoreto. E o fluoreto evita cáries. Então, esse flúor aqui do fluoreto, ele se gruda no teu dente num minério chamado apatita. Porque no teu dente tem um minério chamado hidroxiapatita, que é a composição ali do esmalte do seu dente, né? E se tu tomar uma coisa ácida, ele pode acabar causando a corrosão do teu dente. Porque o ácido vai reagir com hidroxi, com a hidroxila, né? Hidroxiapatita. E aí essa apatita se desmineraliza, né? Ela sofre desmineralização. Aí o seu dente vai sofrendo ação da acidez e depois de bactérias e por aí vai. Até as que já estão na sua boca começam a atacar seu dente. Então, você põe flúor no seu dente, tá? Por isso toda pasta de dente tem flúor. E tu cria a fluorapatita. E essa fluorapatita, ela não sofre a ação do ácido. Então, toda vez que falar em fluoretação, é para evitar cáries, combinado? E aí depois tem o processo 10, que é distribuição. Só que daí essa distribuição é um negócio normal, né? Não tem nada demais. Simplesmente, isso seria que você tinha que perguntar para os seus candidatos a prefeito, por exemplo, né? Da sua cidade. Você tem que perguntar assim, ó, a população da cidade aqui, toda ela já é abastecida, né, com água potável? Eu acho que o cara que é candidato a prefeito, no mínimo, ele tem que saber algumas coisas, né? Tipo, se toda a população tem água potável ou não, né, da cidade. E se não tem, né, consta no projeto dele ter isso, e como ele vai fazer isso, né? Ou onde é que ele vai tirar grana para fazer isso, né? Eu acho que seria perguntas bem inteligentes de se fazer, né? Em vez de ficar falando, sei lá, outras coisas que não tem nada a ver, né? Tu pegava um ponto bem específico, assim, né? Ou perguntar da qualidade da água, né? Alguma coisa assim. Tratamento de esgoto, que vai ser a aula que vem. Cara, imagina, é muito massa. A aula que vem vai ser uma aula que tu vai ver como se faz o tratamento de esgoto. Tu pode cobrar do seu candidato, né? Por exemplo, como é que é feito o tratamento de esgoto aqui na cidade? Eu gostaria de saber, né? E aí, cara, eu acho que é muito massa poder discutir esse nível de coisa, né? O candidato, se ele estiver te enrolando, você vai perceber, né? Porque vai ter uma aula sobre isso, né? Ah, é legal, né? Vocês não acham? Eu acho. Tu podia assistir a aula que vem só para decorar ela e fazer as perguntas para o seu candidato. Aquele que melhor responder, aí tu já pode, ó, ter uma chance de ter meu voto. Para ver se realmente ele sabe alguma coisa, né? Cara, é um negócio básico, né? Saneamento básico, né? É o mínimo que o candidato tem que saber, que é o tratamento de água e o recolhimento do esgoto, né? Então, seria legal. Tá, tô viajando demais, né? Então, bora para as questões aí. Tadá! Então, questão número 1, vamos ver, diz assim, que no sistema, né, de tratamento de água apresentado na figura, a remoção do odor e a desinfecção da água coletada ocorrem, respectivamente, nas etapas. Então, vamos ver, cara, se eu quiser remover o odor, né, tem que ser, o odor é causado por moléculas orgânicas. Então, como é que eu retiro moléculas orgânicas aqui?
com carvão. Só que eu tenho carvão ativado aqui na 2, né? E na 4. Então, eu tenho que começar com 2 ou 4, né? Se eu começo com 2 ou 4, só sobrou a letra C e D. Agora, a gente vai para a desinfecção da água. Se fala em desinfecção da água, tem que ter cloro, né? E a cloro eu só tenho no 5. Então, por isso que essa resposta aqui vai ser letra D. Beleza? Cara, se tu entender os 10 passos, essas questões que vão ficar ridículas, tá? Juro para vocês. Vai ficar extremamente fácil. Vamos para mais uma? Vamos ver como é que a gente tá. Tem tempo, né? É 8h50, né? Então dá para fazer mais uma. Vamos lá. Se aparecer essa aqui, vai. Agora é com vocês. Eu vou deixar vocês lerem aqui. Enquanto isso, eu só vou fechar a janela aqui e botar um casaco, que eu tô ficando com frio. Então você tem 30 segundos para fazer a questão. Vai lá, rapidinho, quero ver. 30 segundos, tá? Tipo, a água doce passa por uma grelha. Se tu quiser anotar aqui, tá? Tipo, o que seria uma grelha, né? Seria tipo uma filtração grosseira. Por exemplo, assim, ó, imagina o ralo. Sabe o ralo da sua casa que não deixa os seus cabelos irem para o esgoto, né? Porque é difícil de tratar o seu cabelo. Então, o que essa grelha faz, né? A grelha é o ralo. Então, tu não quer, por exemplo, peixe ali, né? Ah, eu vou fazer um tratamento de água, mas entrou muito peixe. Não, como assim, mano? Não pode entrar peixe no tratamento de água, né? Então, essa grelha é para isso. Então, uma filtração grosseira. A oxidação, que é um tipo de cloração, tá? Por quê? Porque o cloro lá do hipocloroso, né, do ácido hipocloroso, ele sofre redução de +1 para -1 e ele oxida, né, as bactérias. Então, aqui seria a oxidação. Na verdade, o mais correto seria botar cloração, desinfecção, né? Mas tudo bem, eu entendo que é uma oxidação. Então, coagulação e floculação vai ser para limpar a água, né? A decantação também é para limpar a água, só que aqui cria os flocos de sujeira e aqui decanta eles. A filtração, a gente tira o gosto e cheiro ruim. A desinfecção já foi feita antes e depois aqui. E depois a distribuição, né? Então, qual a etapa desse processo tem a densidade das partículas como fator determinante? Cara, o único que envolve densidade é a decantação, né? Porque as mais densas decantam e as menos densas não decantam, né? Então, por isso tem que ser letra C. Muito bem. Cara, esses dois representam muito bem a turma aí. Show? Agora vamos para o 4. Ó, a 4 fala assim: de acordo com a legislação brasileira, são tipos de água engarrafada que podem ser vendidas no comércio para consumo humano. Água mineral, que é água que proveniente de fontes naturais ou captadas artificialmente, possui composição química ou propriedades físico-químicas específicas, com características que lhe conferem ação medicamentosa. Caramba! Ela vai ser tipo um medicamento, né? Então, água potável de mesa é água que proveniente de fontes naturais ou captadas artificialmente, possui características que tornam adequado para o consumo humano. Cara, é praticamente a mesma coisa aqui em cima, né? Que é fontes naturais ou captadas artificialmente, e o único detalhe é que essa aqui pode ser usada ainda como ação medicamentosa e essa não. Água potável e água mineral. E tem água purificada adicionada de sais, é água produzida artificialmente por meio de adição à água potável de sais, de uso permitido, podendo ser gaseificada. Então, tipo, água gasosa, né? Água com gás é uma água purificada adicionada de sais, né? Então, ela pode ser gaseificada. Só que, olha só, quando o texto fala assim que eu posso concluir o quê? Diz assim, que os 3 tipos de água descritos na legislação são água potáveis. Sim. Se tiver isso aqui, ó, se for para consumo humano, essa é a definição de água potável. Não importa como tu está produzindo isso, tá? Se for para consumo humano, ela é água potável. E geralmente tu vai pagar por ela, tá? Ah, mas eu abro a torneira e não pago. Não, gente. Você acha que não paga, né? Você paga por cada metro cúbico que tu consome.
Então, se tu abrir a torneira, cada vez que tu abre a torneira, tá saindo ali a água que tu tá pagando, tá? Não pago. Você paga sim, senão eles até cortam a tua água, tá? Tipo, se tu for ver água engarrafada vendida no comércio, é água mineral. Cara, não, pode ser qualquer uma, tá? Toda água vendida no comércio é água mineral? Não, pode ser água potável de mesa, né? Não com esse conceito aqui, pode ser água gasosa, né? Então, não seria correto. Água purificada adicionada de sais é um produto natural. Ela já falou aqui que a adicionada de sais, ela é artificial, né? Então, é interpretação de texto, né? E aí diz que a água potável de mesa é adequada para consumo humano porque apresenta extensa flora bacteriana. Tá, isso não é o que consta aqui, né? Não foi citado isso, beleza? Aí, e mesmo assim, se tivesse alguma intenção de melhorar a tua flora bacteriana, né? Teria que ser com ação medicamentosa, então, né? Não com água potável, então é mais para água mineral. E a legislação brasileira reconhece que todo tipo de água tem ação medicamentosa. Não, né? Só a primeira, que é a interpretação de texto. Então, claro, se é legal ter na mente que toda água que tu pode consumir é potável, daí isso já ajuda para fazer essa questão. Beleza? Tá, gente, então, com essa parte aqui, a gente terminou a nossa penúltima aulinha do ano aí, né? Depois a gente começa a revisão. Obrigado aí. Alguém de vocês